A paz de Jesus esteja contigo. O tema de hoje é o valor da amizade. O livro do Eclesiástico diz assim: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E por quê? Porque para que possa existir uma amizade sadia, é necessário que exista alguns elementos que são, sem sombra de dúvidas, essenciais para uma boa amizade. Um dos elementos que é, sem sombra de dúvida, essencial é a confiança. Às vezes, você confia algum segredo seu, a alguém que na sua cabeça é seu amigo. O que pode acontecer? Ela terceirizar e a sua imagem ser arranhada. Então veja, é preciso que você entenda que o amigo, sem sombra de dúvida, é como um tesouro. Não se encontra fácil, porque, porque ele é valioso. Não se encontra um tesouro fácil. Então eu acho interessante esse paralelo, esse campo alegórico em que o autor do Eclesiástico compara o bom amigo a um tesouro, porque não é fácil. Mas nós precisamos de um amigo. E por quê? Porque nós não nascemos para ser uma ilha. Infelizmente, dentro das comunidades cristãs e fora, não só apenas dentro do cristianismo, mas fora do cristianismo, há essa carência de uma amizade sadia. Eu preciso de alguém que possa ouvir as minhas queixas. Pelo momento, eu preciso de um amigo que eu possa desabafar, que eu possa arrancar do meu peito as minhas dores. Um amigo que possa me ouvir. Às vezes eu tenho dentro de mim sentimento de culpas e eu preciso falar, mas infelizmente, dentro das nossas comunidades cristãs, não, a gente não tem esse exercício contínuo, deveria ser diário esse exercício. Eu, Niomar, eu precisaria exercitar a capacidade de ser amigo. No Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 14, o Senhor Jesus chama os discípulos de amigo. Eu já não chamo mais de servos, mas de amigo, amigo. Porque o amigo, ele é um gerador de forças. O amigo, ele gera motivação para a sua vida. E por quê? Porque você não nasceu para ser uma ilha. E às vezes a gente precisa desabafar. Agora, todavia, não se engane em achar que aquele senhor de cabelos grisalhos pode ser seu amigo. E por quê? Porque os canalhas também envelhecem. A fofoca, ela deveria... Eu sempre contesto a fofoca. Eu sempre contesto a fofoca. E por quê? Porque a fofoca, ela gera a destruição da imagem do outro. E você sendo cristão, é óbvio que você deveria entender que você sendo cristão, você deveria entender que você nasceu para iluminar e não eliminar. Não arranhar a imagem do outro. Então veja, às vezes a pessoa tem esse costume terrível que é de fazer fofoca e que é, sem sombra de dúvida, pecado. E o que significa pecado? Pecado significa violar a lei de Deus.
Quando você arranha a imagem do outro, você comete pecado, porque você é chamado a iluminar o outro, a amar o outro. Um outro problema também é que a gente, quando olha para o outro, a gente só enxerga o estereótipo. A gente nunca busca saber como é que está a alma do outro. O Espírito Santo, ele quer, eu não tenho nenhum fiapo de dúvida, ele quer te mostrar que o outro, naquele momento ele precisa de um abraço, precisa de um amigo. O cristão precisa ser amigo. O outro precisa olhar para você e entender que você é importante para ele, porque o amigo é importante para o outro. O amigo, ele é um bálsamo que gera o referencial dentro dele, o referencial que ele precisa para a sua própria vida. E que ele não tem, ele perdeu as suas referências. E o amigo, ele resgata esse referencial do importante que é o campo da amizade, da fraternidade. A gente vive numa sociedade tão voltada para o estereótipo, para o ter, que você perde de vista o ser, a essência. Os seus valores não estão fora de você, estão dentro de você. E o amigo resgata tudo isso. O amigo passa a ser referência para você, que você perder ao longo da vida, a gente vai perdendo, porque as pessoas vão passando, veja, as pessoas elas vão passando por nós, elas vão nos machucando e vão saindo de cena. Uns morrem, outros continuam, outros não têm a capacidade de olhar para a gente, olhar para nós, além, com as lentes da bondade, da misericórdia. Agora veja, esse termo misericórdia vem de misericórdia, corde, coração, miséria, pobreza do coração. É necessário a gente entender que o outro precisa de uma ponte. Eu faço sempre questão de trazer essa metáfora da ponte. Porque para que possa existir a travessia, tem que existir a ponte. Você tem que ser ponte para o outro. O amigo é essa ponte. Eu fico escandalizado quando eu vejo dentro das comunidades pessoas que têm 5, 10, 15, 20 anos de caminhada e não... E às vezes a pessoa está ao lado dela com machucaduras na sua alma, pessoas que perderam o prazer de viver, pessoas que estão em estado de prostração. Certa vez eu ouvi um sacerdote dizer assim, tem pessoas que são semi-mortas. E a gente não percebe. A gente está tão ligado a nós mesmos, nós estamos tão fechados no nosso próprio mundo, que a gente perde de vista a importância de ser para o outro canal de graça para o outro. E por quê? Porque a gente está dividido entre o mundo e o cristianismo. Agora tem pontos dessa minha reflexão do campo da amizade que não serve apenas para o cristianismo, mas para quem está fora do cristianismo também. Como eu falei, o ser humano não nasceu para ser uma ilha, e é importante a amizade. Agora, eu falei da confiança como um elemento essencial para a solidificação da amizade, mas existe um outro elemento também, que é de muita importância para a amizade, que é a fidelidade. O Cristo chama os discípulos
de amigo. Agora veja, para que você possa ser amigo, é preciso você entender a importância de ser fiel, que é que você não encontra hoje. É difícil, aí entra justamente o pensamento do autor do Eclesiástico, quando ele se refere à amizade e faz esse paralelo com o tesouro. Porque dificilmente alguém ser fiel no campo da amizade. Geralmente ele acaba te traindo. E é terrível, porque isso aí vai gerando distanciamento. Quando há traição no campo da amizade, gera o distanciamento entre você e o outro que era importante para você. Então veja só, eu costumo dizer que o inimigo de Deus, ele é sutil no seu jeito de agir. E eu não tenho nenhum fiapo de dúvida que uma das sutilezas do inimigo de Deus dentro do cristianismo é justamente gerar incapacidade das pessoas serem amigas. Eu tenho amigos, poucos, mas tenho amigos, poucas amigas, mas eu... E você tem amigos, você tem amigas? Seria muito bom se nós tivéssemos algumas passagens da Bíblia para refletir. Seria muito bom se a igreja entendesse a importância de ter amigos. Às vezes as homilias elas são tão superficiais de alguns sacerdotes. Não tem profundidade, não navegam em águas mais profundas. As pessoas são medíocres. Às vezes eu sou medíocre e eu não posso ser medíocre. Eu não posso ser mediano no meu jeito de agir, na minha maneira de agir. Um amigo, ele não é medíocre, ele não pode ser medíocre. O Cristo não foi medíocre. Seria muito bom se nós pudéssemos ter amigos que nos abrace, que possa estar sempre te mostrando novas experiências. Seria muito bom. O amigo, ele é, sem sombra de dúvida, uma ponte que está sempre gerando para você travessia. Pense nisso e que o Senhor Deus abençoe a todos.